tradição, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Olá, meu nome é Bruno Miranda e hoje teremos mais uma Escola Bíblica Dominical. Irei falar sobre o Evangelho de Cristo na vida, principalmente no coração humano. Em Provérbios capítulo 4 e versículos 23, afirma: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos a Deus em oração. Senhor Deus e Pai eterno, te adoramos neste dia. Estamos gratos pelo teu amor, que toma a iniciativa e faz tudo o que é necessário para nos resgatar. Nos ajuda a guardar o nosso coração e manter a nossa mente em tua palavra. Nos ajuda a nos arrepender conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. O homem precisa pastorear o seu coração. Precisa amar e buscar a Deus de todo o coração. Tudo o que fazemos para Deus precisa ser de todo o coração. O que é guardar o coração? Guardar o coração é vigiar com diligência o coração. É preciso proteger o coração dos perigos da tentação que está à nossa volta em nossos dias. O que é o coração? O coração é o nosso entendimento, a nossa vontade, as nossas emoções. Deus olha para nós, Ele vê o que está no nosso interior, as nossas motivações. É nas nossas motivações ou no nosso interior que habita o pecado. O pecado habita no coração. O coração do homem é inclinado para o pecado. Se o homem não vigiar, ele irá se dirigir para a sua inclinação e o pecado prevalece. O nosso coração é enganoso, vacilante, precipitado. Ele faz você decidir pela emoção e não pela razão. Os sentimentos prevalecem. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando não vigiou, vacilou, pecou contra Deus. O pecado pode tornar seu coração duro, insensível à palavra de Deus. Aí não há mais temor a Deus e continua a pecar sem preocupação. Algumas das formas de proteger o nosso coração são a oração e meditar na palavra de Deus. Oração e meditação precisam ser constantes na nossa vida. No domingo anterior, foi visto que devemos buscar paz e prosperidade para o local em que vivemos. Pois quando buscamos a paz e prosperidade para a cidade, ganham todos, inclusive a igreja. As cidades são lugares de refúgio, segurança, justiça, desenvolvimento cultural e não poderia faltar, é lugar de adorarmos a Deus. Para tudo isso,
Precisamos amar e servir as pessoas. Deus ama as pessoas da cidade. Deus ama a cidade. Não importa se crente ou não. Não importa se tem vida totalmente contrária a Deus, se vive na igreja e ainda assim vive contra Deus, ou se tem uma vida posicionada corretamente em Cristo. Se Deus ama, então deveríamos amar também. Agora vamos ler e meditar um pouco neste longo texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 15. Neste texto se encontra a parábola do filho pródigo, a partir do versículo 11 até o 32. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país. E ele o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. Pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho, que desperdiçou com os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois o teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. É agradável a Deus a conversão de pecadores, e Ele está pronto a receber e acolher pecadores que se arrependem. Ele é rico em misericórdia para com todos aqueles que o invocam. No texto que acabamos de ler, retrata um pai amoroso para com seus 2 filhos. Um filho mais velho, com aparência de correto diante de Deus, e o outro filho mais novo, o filho pródigo. Essa parábola é contada por Cristo. E quando Jesus conta que o filho pede a herança do pai, isto assusta os judeus, pois isto não era possível, já que ele só teria a herança com a morte do pai. Ou seja, pedir herança é praticamente querer a morte do pai. Mas apesar do absurdo do filho querer a herança, o pai repartiu a herança a ambos os filhos. Nesta divisão, o filho mais velho, por ser o primogênito, ganha 2/3. Mas antes de dividir a herança, o filho mais velho deveria chamar o filho mais novo para conversar e explicar que isso não deveria se fazer. Porém, ficou calado, mesmo porque também tinha interesse na herança. E o filho mais novo foi embora e gastou tudo o que tinha. E não só isto, agiu totalmente contrário a Deus. Ele perde tudo mesmo, não só o dinheiro. Perceba, ele chega a comer as comidas dos porcos. A partir do momento difícil que passou a viver, ele começa a repensar na vida e caiu em si. Arrependeu-se do que havia feito, mas ainda não foi o arrependimento do Evangelho.
e sim um arrependimento que muitos têm depois de fazer algo que não deu certo. Ele sabe que fez algo errado e sabe que se for apenas um empregado do seu pai, será melhor do que a vida que ele tinha agora. Os empregados do seu pai comiam melhor do que ele. Ao mesmo tempo, seu pai não esqueceu do seu filho. Ele esperava por ele e, quando o viu de longe, correu e abraçou seu filho. O filho não esperava de forma alguma que a atitude do pai fosse esta. Assim como alguém pode ir para a igreja atrás das bênçãos, sendo que Deus não está ali esperando para lhe dar a bênção, mas muito mais do que isto. Deus não espera para nos ter como filhos. Tudo que é dele é nosso. Quando tomamos conta deste amor de Deus por nós, é que podemos realmente ter o arrependimento do Evangelho, o verdadeiro arrependimento. Quando o filho volta para casa, o pai faz uma festa e convida todos a se alegrar. No entanto, o outro filho, o filho mais velho, em nada se alegrou. Ele é um pecador que não era fácil de se perceber e socialmente respeitado. Mas ao ver a festa se encheu de ira, se sente injustiçado, mesmo tendo tudo de conforto, mesmo já tendo ganho o dobro comparado com seu irmão mais novo. E no lugar de abraçar seu irmão, preferiu se encher de ira e não quis ir para a festa. Por causa da revolta do filho mais velho, o pai tenta trazer de volta da mesma forma que foi buscar o filho mais novo. O filho mais velho não responde positivamente ao amor do pai. O pai insiste e simplesmente fica sem resposta. Ele fecha o coração para Deus. Ele está se distanciando de Deus. Ambos os filhos estavam perdidos, mas agora o filho pródigo é que volta para casa. Assim como o pai foi buscar ambos os filhos de forma amorosa, hoje Deus nos chama, mais uma vez, a abrir o coração para Ele, a nos arrepender e voltar para casa. O filho mais velho precisava admitir que era pecador, se arrepender, para que houvesse reconciliação com Deus. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. Ele não se viu como um pecador perdido, embora também fosse. No entanto, os verdadeiros cristãos são aqueles que se percebem perdidos, ou ouvem o Pai chamar: venha a mim. E ao perceber o amor do Pai, eles não resistem a esse amor. Somos justificados, tornados retos diante de Deus, somente pela fé, e somente por meio da obra de Cristo. Somos feitos justos aos olhos de Deus. Mas precisamos crescer cada vez mais em um caráter parecido com o de Cristo. Para isto, vamos pensar em algumas coisas ao começar nos questionando: qual a relação da minha justificação com a minha santificação? Por exemplo, alguém com temperamento difícil e palavras precipitadas pode ter esse pecado perdoado e coberto pela obra de Cristo. Mas como esse alguém pode ter um progresso no autocontrole ou como ser menos raivoso? Como? Mas não só isto. Poderíamos pensar o que torna um cônjuge fiel, o que torna uma pessoa generosa e não avarenta, o que faz um pai ser bom, o que faz um filho ser bom. Não é simplesmente se esforçar em dobro para seguir a Cristo, mas antes é aprofundar sua compreensão da salvação de Cristo e viver de acordo com as mudanças que essa compreensão faz no seu coração. A fé no Evangelho reestrutura as nossas motivações, a nossa autocompreensão e identidade e a nossa visão do mundo. Ele muda o nosso coração. No entanto, a submissão comportamental a regras, sem mudança de coração, sempre será superficial e passageira. Podemos dizer não à impiedade, apenas para não ser mal visto, ou para não ser excluído dos círculos sociais desejados, ou para não deixar de ser abençoado por Deus, ou para não se odiar no dia seguinte, ou ainda para não ter a baixa autoestima. Ou seja, se mantém submisso a regras externas, sem mudar realmente o coração. Pessoas que agem assim, talvez realmente não querem mudar o coração, mas apenas usar Deus para ter autoestima, prosperidade, aprovação social e muitos outros desejos. No entanto, o Evangelho remove a necessidade que você tem de ser respeitado, apreciado, bem visto o tempo todo. Remove a necessidade que você tem de que tudo dê certo o tempo todo. Remove a necessidade de ter poder sobre os outros. É preciso deixar que o Evangelho argumente com você.
deixar que ele se infiltre cada vez mais no fundo do seu coração, até que ele mude sua motivação, suas visões e suas atitudes. Se atente ao texto de Richard Lovelace. Somente uma fração do atual corpo dos cristãos professos está se apropriando solidamente da obra justificadora de Cristo em sua vida. Muitos têm um compromisso teórico com essa doutrina, mas na sua existência cotidiana, eles confiam em sua santificação para a justificação, obtendo a certeza de aceitação por Deus de sua sinceridade, sua experiência passada de conversão, seu desempenho religioso recente, ou da relativa infrequência de sua desobediência consciente e deliberada. Poucos sabem o suficiente para começar todo dia com os pés fincados na plataforma de Lutero. Você aceita olhando para fora com fé e reivindicando a justiça totalmente alheia à de Cristo, como a única base para a aceitação, descansando nesta qualidade de confiança que produzirá a santificação crescente, à medida que a fé for ativa em amor e gratidão. Quando Cristo nos torna justo através da justiça dele, nos arrependemos dos nossos pecados e temos uma santificação crescente. Vamos considerar agora arrependimento de acordo com o Evangelho de Cristo. Lutero entende que o arrependimento é o modo de progredirmos na vida cristã. Isso ocorre porque, ao termos uma vida de arrependimento, indica que o nosso caráter está se transformando no caráter de Cristo. Como praticamos o arrependimento? O arrependimento pode ser feito de uma forma religiosa ou de acordo com o Evangelho. Quando a vida cristã é vista através de uma religião do mérito, então o arrependimento é basicamente manter Deus contente para que Ele continue a nos abençoar e a responder às nossas orações. No Evangelho, o pecado não pode nos condenar. Na religião do mérito, se lamenta as consequências do pecado, mas no arrependimento do Evangelho, se lamenta o próprio pecado. Na religião, se busca convencer a Deus e a nós mesmos que estamos tão arrependidos que merecemos ser perdoados. No Evangelho, sabemos que Jesus sofreu pelos nossos pecados e, por isto, de Cristo recebemos o perdão. Na religião, se tem a esperança de viver bem e esperar que Deus nos abençoe. E o arrependimento vem devido à pressão para estas coisas. No Evangelho, nossa aceitação é através de Cristo e não seremos rejeitados se confessarmos as verdadeiras profundidades de nossa pecaminosidade. O arrependimento de acordo com o Evangelho envolve humildade profunda e não orgulho. Você menosprezou alguém e ficou atormentado demais por causa de críticas? Caso sim, saiba que é desnecessário. É preciso perceber que esse sofrimento demasiado decorrente de críticas não tem razão de existir. Mas ocorre porque se busca a aprovação humana mais do que a aprovação de Deus. É necessário arrepender-se ao considerar a graça gratuita de Jesus e valorizar o amor de Deus. O amor de Deus não tem um enfoque nas nossas dificuldades e imperfeições. O entendimento profundo da graça de Deus nos faz ter humildade profunda, alegria grata e tranquilizadora. O arrependimento de acordo com o Evangelho envolve também zelo bem guiado e não ansiedade. Você fica ansioso ou preocupado demasiadamente? Sobre a ansiedade, a Bíblia nos diz para não ficarmos ansiosos. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 25, nos diz: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto a vosso corpo, com o que vestireis. Até aqui. Quando este texto foi escrito, já havia ansiedade. Então, a ansiedade não é uma coisa nova. A ansiedade não resolve nada, não resolve o nosso problema e pode nos adoecer. A pessoa ansiosa é aquela que tem ideias não esclarecidas, muitas incertezas na mente e há uma inquietude. A pessoa ansiosa pode estar se colocando em uma postura errada diante de Deus. Não quer dizer necessariamente que é falta de fé. A ansiedade pode ocorrer devido a questões biológicas e outras questões. Às vezes é necessário procurar ajuda médica. Mas o grande remédio para a ansiedade é a oração. No momento em que estamos ansiosos, buscar Deus em oração faz a gente descansar nele. Também podemos contar com a leitura frequente da palavra de Deus e praticar essa palavra. Quando temos comportamento ansioso, temos que refletir na graça gratuita de Jesus
e perceber que é bobeira ficarmos ansiosos, uma vez que Jesus morreu por nós. Isto é uma grande demonstração de que Ele se importa conosco. Jesus já fez o que era necessário, e o Deus da paz sempre estará conosco. De posse disto, a ansiedade não tem o porquê de fazer parte da nossa vida. O arrependimento, de acordo com o Evangelho, envolve amor ardente e não indiferença. Você falou ou pensou de forma não amável sobre alguma pessoa? Foi impaciente ou ficou irritado? Foi frio, indiferente ou negligente com pessoas? É preciso considerar a graça gratuita de Deus e nos arrepender ao perceber que Deus não nos trata tão ruim como tratamos os nossos semelhantes. Cristo tem um amor sacrificial pelo homem. Deus não é impaciente ou indiferente para conosco, mesmo com os nossos erros e imperfeições. Apesar do nosso mal e nossos defeitos, Ele tem sido terno e afetuoso para conosco. Ao perceber esse amor, notamos a profundidade dos nossos erros, nos arrependemos e nos aproximamos do caráter de Cristo, agindo cada vez mais como Ele. E por último, o arrependimento, de acordo com o Evangelho, envolve um olhar numa só direção, ou é baseado em motivações piedosas. A pergunta aqui é simples: estamos fazendo o que fazemos para a glória de Deus e para o bem dos outros, ou estamos fazendo o que fazemos motivados pela necessidade de aprovação, de conforto, de dinheiro, de controle, de poder? Na primeira situação, quando é para a glória de Deus, ok. Mas na segunda situação, não ok. Agora somos convidados ao arrependimento. Pois veja, qual a atitude de Jesus para conosco? Na cruz, a atitude de Cristo foi por nossa causa. Por fim, não busquemos a Deus por interesse, mas aceitemos o amor de Deus, o amor de nosso Pai, como na história do filho pródigo. Ele nos espera para nos tratar como filhos. Na história do filho pródigo, não quer dizer que os que muito pecam recebem a graça de Deus, e os que muito obedecem não recebem. Mas chama nossa atenção para o problema daqueles que acreditam que por muito obedecer pode se auto-salvar. O problema é a autossalvação e achar que merece a salvação. No entanto, a escravidão também não tem lugar na vida do cristão. Irmãos, tudo na vida está fundamentado em Deus. Aquilo que não está fundamentado em Deus, desaba. Se o nosso coração e a nossa vida não estiverem fundamentados em Deus, ela desabará e perderemos tudo. E no máximo nos restará as coisas desta vida passageira. Melhor fazermos como o salmista. Em Salmos capítulo 19, versículo 11, nos diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oremos. Querido Deus, te adoramos neste dia. Continua a nos guiar na tua verdade. Abra nossos olhos para qualquer atitude do filho mais velho, que não recebeu o seu filho ao retornar para casa. Nos ajuda a sermos hospitaleiros e a receber e abraçar como irmãos aqueles que retornam para casa. Nos ajuda a enxergar o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas. Boa noite, galera. Tranquilo? Alan Salvati na voz. Tô aqui pra fazer um convite pra você. Você tá cansado da vida do dia a dia? O mundo está te oprimindo? Jogue os seus problemas fora. Venha para a igreja, IPI de Lorena, uma igreja viva. O pastor vai estar trazendo uma nova série de mensagens onde fala sobre jogando a toalha. Traga os seus problemas que Deus vai confortar o seu coração. Vem jovens, vem para cá. IPI de Lorena, uma igreja viva. É nóis, tamo junto. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além.
Ainda que a